Chuck Norris versus Comunismo é um documentário que conta a história de como o cinema americano ajudou a salvar a Romênia de uma ditadura comunista nos anos 80. Fica até o final do vídeo porque você precisa conhecer essa história. Em 1985, a Romênia vivia sob o regime comunista que já durava 20 anos. O ditador Nicolae Ceausescu comandava o país com mão de ferro. As pessoas viviam na miséria. Os romenos estavam culturalmente isolados do resto do mundo porque o regime não queria influências externas, pois sabia que elas poderiam abrir os olhos do povo. Não havia liberdade de expressão e a imprensa era controlada. As pessoas viviam com medo da vigilância constante do Estado. Chegou um ponto em que só havia um canal de televisão, e seu conteúdo tinha como principal característica a propaganda estatal. Além disso, o que sobrava só era exibido após passar pelo comitê de censura, que fazia cortes no que considerava subversivo. É nesse cenário que entram os filmes americanos, incluindo os protagonizados por Chuck Norris, que chegavam ao país de forma clandestina. Eles eram trazidos 2 ou 3 vezes por ano, e as pessoas que faziam isso precisavam fazer acordos com funcionários da fronteira, suborná-los para que fosse possível passar com o carregamento de filmes na mala do carro. Então, esses filmes circulavam no país e passavam de mão em mão. Os privilegiados que conseguiam ter um aparelho de videocassete organizavam secretamente sessões em suas casas e exibiam os filmes para um grupo de pessoas, como se fosse um cinema improvisado. Mas antes, eles precisavam ser traduzidos. É aí que entra Irina Nistor, que foi contratada por um desses contrabandistas de fitas de vídeo para traduzir e dublar para o idioma local. Isso era feito no porão da casa desse homem, que trazia essas fitas. Afinal, tudo precisava ser feito escondido do governo. A voz de Irina passou a ser uma referência para todos que viam os filmes. As sessões eram mantidas em segredo e todos combinavam de não comentar os filmes em seu dia a dia, para não correr o risco de serem descobertos e presos pelo governo. Mesmo assim, em alguns casos, os oficiais conseguiam descobrir e confiscavam os videocassetes e as fitas do dono da casa. Mas isso não impediu que as pessoas continuassem. O cinema caseiro passou a ser um hábito entre os romenos. Era uma forma de diversão e alívio de toda aquela triste realidade de viver em um país miserável e arrasado pelo comunismo. Além disso, era uma forma das pessoas desafiarem o governo. Era uma espécie de vitória para aquele povo sofrido. E o movimento foi crescendo numa proporção que até mesmo alguns membros do governo passaram a procurar pelas fitas e não denunciar quem as assistia. Aqueles filmes, por mais que fossem mero entretenimento nos Estados Unidos e países livres, representavam algo a mais para aquelas pessoas sofridas da Romênia. Eles mostravam situações, personagens que serviam como inspiração. Essas produções serviram para lembrar aquelas pessoas que no mundo não existia só aquela vida sofrida, apagada e maçante que o governo comunista proporcionava. Existia algo a mais, e isso lhes dava força. Os filmes eram uma janela para o Ocidente, um vislumbre de como o mundo livre era vibrante, com sua abundância de produtos e personagens. Algo muito distante da realidade dos romenos. Nos filmes, a abundância de produtos em uma simples loja de conveniência já era algo impressionante para um povo que vivia uma forte escassez de comida em seu país, sem contar outros produtos que apareciam nos filmes e eles jamais haviam visto. O imaginário das pessoas foi sendo ampliado, em parte, pelo que eles viram nas histórias contadas ali. Personagens inspiradores do cinema americano ajudaram o povo da Romênia a lutar por sua liberdade. Após alguns anos, em 1989, grandes manifestações que pediam o fim do regime ditatorial cresceram. Muitas pessoas foram às ruas pedir por liberdade, até que o governo caiu e o ditador foi condenado à morte. A Romênia estava finalmente livre. Chuck Norris versus Comunismo é um documentário que mostra como o cinema americano e suas histórias podem ser inspiradoras. Como simples filmes americanos feitos para alcançar grandes bilheterias, conseguem criar personagens que levam boas mensagens para qualquer público, independente da nacionalidade, porque as mensagens são universais e podem tocar qualquer ser humano. No documentário, há relatos de pessoas que se inspiraram em personagens interpretados por Stallone, Schwarzenegger, Van Damme e Chuck Norris, que foi escolhido para o título da produção. É um documentário que todos deveriam assistir. Então fica a dica, um forte abraço e até a próxima.